Será que eu, Rafael Freitas, acredito em Deus? Bom, creio que você já está olhando aqui, né, a cruz, olhando Jesus aqui, então eu acho que você sabe a resposta. Fica comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de um tema muito importante para mim, um tema que é muito especial, que é um tema pelo qual eu sou apaixonado, que move a minha vida. Mas antes disso, eu convido você gentilmente a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente, quando eu comecei a fazer faculdade, eu me lembro que a minha tia falou assim para mim: "Poxa, Rafael, não deixe de acreditar em Deus, não." Aí eu olhei para ela assim e falei: "Não, mas por quê?" Ela falou assim: "Não, porque todo médico não acredita em Deus." E, gente, eu, na verdade, nunca conheci um médico ateu. Eu sempre conheci médicos cristãos, médicos que acreditam em Cristo. Então, para mim, foi uma coisa assim tão meio nada a ver aquilo que ela falou para mim. E beleza, entrei na faculdade de medicina e realmente na faculdade de medicina você não vê tantas pessoas falando de Deus, né? Falando de Jesus, falando de Cristo. E eu sempre tive Cristo no meu coração e conforme eu fui passando, né, os períodos da faculdade de medicina, mais crente em Deus eu ficava. Mais crente em Deus eu me tornava. E aí, hoje, muita gente fala assim: "Ai, Rafael, acho tão legal ver o seu canal." Que eu falo assim, gente, porque eu tô olhando ali, o Cristo tá ali, ó, na minha cabeça, que eu tô olhando a televisão, né, mas tá aqui. Porque tem um retorno aqui que eu tô olhando, tô me vendo aqui numa televisão. Então, quando eu faço assim, eu tô ao contrário do que tá lá na televisão. E aí, gente, muita gente fala assim: "Ah, mas a ciência não acredita em Deus. Ah, os cientistas não acreditam em Deus. Ah, não sei o quê." Gente, eu não tô nem aí pra ciência, pra cientista, pra nada. Eu tô aí pelo que eu acredito, pelo que eu acredito. Lógico que quando a gente é pequenininho, a gente aprende uma religião, porque os pais faz você ir na missa, faz você ter aula de catequese. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma. Mas, gente, chega um momento das nossas vidas que a gente vai tomando a nossa decisão sozinho. A gente sabe, putz, isso aqui eu vou acreditar mesmo ou não vou? E eu, gente, eu fui acreditando, e eu não consigo. Não existe um Rafael que não seja cristão. Não existe um Rafael que não acredita em Deus. Não tem como você pegar o Rafael, agora vamos tirar a tua religião? Não. Eu sempre que eu atendi meus pacientes, vai com Deus, Deus te ajude, graças a Deus. Olha, melhora a tua fé porque isso vai te ajudar, né? Eu nunca puxei ninguém para a religião que eu acredito. Eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, né? Quem não acredita em Cristo, na minha cabeça tá ali, né? Não é que não vai ser salvo, não é que essas pessoas não serão. Existem judeus, que são pessoas que são o berço da nossa religião, são os judeus, é o judaísmo. Tem os muçulmanos, tem as outras religiões, beleza, mas eu acredito em Cristo. A minha verdade está aqui, tá? Essas pessoas vão ser salvas? Na minha opinião, sim. O importante é você ter boas obras, o importante é ser uma pessoa boa, seguir a linha, fazer... Não é você ir lá naquele momento, lá naquela... Isso é o que eu penso, tá, gente? Muitos de vocês são evangélicos, vocês acreditam que precisa passar por essa religião para chegar a Deus. Respeito vocês demais. E aí, uma coisa assim, gente, e esse vídeo vai servir muito pra gente, é o seguinte: nós que cremos em Cristo, a gente não pode se dividir. A gente tem que parar com essa bobeira de que assim, o evangélico, o católico, o espírita. Gente, a gente tem que se unir. A gente acredita em Cristo, é a mesma pessoa. Porque as pessoas brigam dentro das religiões sabendo que existe um monte de gente que nem acredita em religião, um monte de gente que até prega o fim das nossas religiões, e a gente está brigando entre a gente, sendo que a gente tem que se unir para combater o mal que está por fora. Então pensem o tanto que a gente perde tempo. Ao invés de estar todos nós comungando, né? Chegando a Deus, chegando a um coeficiente para nos tornarmos melhores a cada dia, tá? E aí, gente, um pouco da minha caminhada, né, nessa vida cristã minha, então eu fui criado num berço católico, né? Fiz primeira comunhão, fiz catequese, primeira comunhão, fiz crisma, beleza. Quando eu estava na minha adolescência, eu comecei a acompanhar algumas igrejas evangélicas. Eu achava o máximo, sabe? Os cultos animados, aquelas pessoas que
seguiam uma doutrina certinha ali, sabe? Ali, eu admirava aquilo. Falava assim, putz, que legal. Acompanhava alguns pastores. Tem um pastor, que é o Silas Malafaia. Gente, eu não preciso acreditar em 100% que ele fala, não, tá? Muita gente fala assim, mas o Silas Malafaia... Cara, às vezes ele fala umas coisas que eu não concordo com ele, mas é o cara que falou comigo quando eu era adolescente. Eu lembro que eu tinha um defeito muito grave, sabe? Um dia eu assisti um culto do Silas Malafaia por DVD ainda. Nunca mais eu tive aquele defeito, porque ele tocou meu coração, ele fez eu mudar, né, mudar de vida. Mas aí, né, continuei na igreja católica e tal, e aí eu nunca achei errado eu ser católico e querer um dia ir num culto evangélico. Amigos meus, vamos, Rafael? Opa! Ia lá e pulava pra cima, gritava tudo, e maravilha, continuava católico. Quando eu me formei, eu me lembro que eu estava tão desanimado, estava meio perdido, né? E a minha mãe já havia começado a frequentar o centro espírita. E aí eu pensava assim, mas o centro espírita, né? Ao mesmo tempo que eu achava que o centro espírita era um negócio, sei lá, de gente pulando para cima, de gente vestida de branco, em mesa, e água, e espírito descendo, eu sabia que não era bem assim, porque eu falava, gente, mas tem Chico Xavier, que era uma pessoa tão boa, né? Tem Divaldo Franco, que são pessoas tão maravilhosas. Eu sabia que tinha alguma coisa que não batia ali naquilo que eu pensava sobre aquilo. Aí um dia eu estava em casa e minha mãe falou assim, pô, Rafael, vamos comigo no centro hoje? Eu falei, mãe, o que tem lá? Não, a gente participa de uma reunião e depois tem um passe com uma corrente magnética. Beleza, eu fui com a minha mãe. Gente, eu fui e me apaixonei pelo espiritismo. Então eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Um dia eu estava conversando com a coordenadora do centro, ela falou, Rafael, toda a vida você foi espírita pelo teu jeito de ser. Tá? Então, gente, até uma oportunidade aqui para você entender um pouco o que é o espiritismo. Porque o espiritismo só existe um. Não existe espiritismo linha branca, espiritismo mesa branca, espiritismo Allan Kardec, espiritismo cristão. Existe um espiritismo, que é o que acredita em Cristo, que é o que acredita no Evangelho, que é o espiritismo que acredita em Nossa Senhora, que acredita nas boas obras, nas boas ações. É um espiritismo que difere do catolicismo. Por quê? Porque a gente acredita na reencarnação. Então, assim, a única diferença minha para um católico é que eu acredito que eu, Rafael, aqui, nesse momento, eu tenho o meu espírito que está aqui nesse corpo. Só que quando eu morrer, esse espírito, ele retorna para outro lugar, pode ser o céu, que a gente fala, e em outro momento pode ser que ele volte aqui, em outra vida, em outro corpo, no futuro, para eu continuar resgatando os meus pecados e melhorando, evoluindo como espírito. Gente, é isso que fez sentido para a minha vida. E aí, quando um paciente fala assim para mim, Rafael, qual a religião que eu sigo? Eu viro para ele e falo assim, você sabe qual que eu falo? Bem sincero, gente. Qual que é a religião que faz você se aproximar e ser uma pessoa melhor? Rafael, é ser muçulmano. Então, mergulhe no islamismo. Mergulha lá, estuda, prepara, seja uma pessoa melhor a cada dia. Rafael, quem me faz ser assim é a Assembleia de Deus. Então, vá para a Assembleia de Deus. Vá ser um crente, não vai ser um crente morno, vai ser um crente quente. Vá mergulhar na palavra, vá fazer o que tem que ser feito. Rafael, eu sou católico. Sendo católico, eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, você vá para o catolicismo. Mas não vai ser católico morno, não. Vai ser católico quente. Rafael, é espírita. Eu amo ser espírita, eu acredito no espiritismo. Então, vá para o centro espírita. Pega um centro espírita que você se identifica. Que tenha pessoas muito boas. Que seja um verdadeiro centro espírita. E aí, gente, muita gente... foi muito engraçado que um dia eu dei carona para uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa que gosta muito de mim. E aí, quando ela entrou no carro, ela estava justamente escutando uma mensagem no celular dela de um pastor. Foi bem na hora que o pastor falou assim, porque espírito é coisa do diabo, porque é o diabo que fica nesse povo, não sei o quê. Lógico, né, gente? Quem que se sente à vontade escutando uma coisa dessa, né? Mas assim, né? Aí ela entrou e aí ela começou a mexer assim, porque ela sabia que eu era espírita. Aí ela falou assim, doutor, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falei, mas pelo amor de Deus, para com isso. Você acha que eu tenho parte com o demônio? Ela falou, pelo amor de Deus, você é uma das pessoas tão boas que eu conheço. Eu falei, então acabou. Né? O que uma pessoa acha, e o pastor, na verdade, ele tá falando uma coisa que ele acha. Que na verdade não é assim. Então, às vezes ele tá pegando outros exemplos que ele viu, que às vezes realmente mexe com coisas assim, entre aspas, ruins,
e está generalizando, mas não é assim. O espiritismo cristão é totalmente diferente, é só coisa boa, a gente só fala de Jesus, de Maria, de boas obras, de amor, de justiça, de você evoluir, de você ser uma pessoa melhor, você ser melhor do que você foi ontem e amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje. Então como é que o negócio desse é um negócio ruim? Vocês entenderam? E aí, outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, Rafael, mas o diabo, ele usa até as coisas boas para fazer coisas boas. Eu parei e pensei assim, nossa, mas que bom que se o diabo fizesse isso o tempo todo, né? Porque o espiritismo só faz coisas boas, né? Boas. Então o diabo está se tornando uma pessoa boa também, né? No caso. E aí, gente, o espiritismo não acredita no diabo. Eu, Rafael, não acredito que exista a personificação, o diabo, né? Eu acredito que existam espíritos pouco evoluídos. Então, esses espíritos pouco evoluídos, eles vão se tornar evoluídos em algum momento da vida, tá? Então, assim, hoje eles podem ser ruins, mas eles vão cair na real, eles vão encontrar a luz em algum momento e vão se tornar espíritos evoluídos. E vai chegar um momento que todos nós seremos evoluídos e não precisa mais ficar voltando à Terra para resgatar coisas ruins que nós fizemos, coisas que nós deixamos de fazer, tá bom? Então, assim, muita gente fala assim também para mim, Rafael, você é uma pessoa boa, e vocês estão falando, eu não estou falando que eu sou uma pessoa boa, não. Você é uma pessoa boa porque você é espírita. Não. Uma coisa é o espiritismo, outra coisa é o Rafael. Eu sou uma pessoa boa porque eu fui muito bem educado, né? Eu sempre cresci vendo pessoas muito boas na minha vida e eu fui só conhecer o espiritismo depois de formado, depois que eu já era médico, né? Que eu me identifiquei com a doutrina, porque ela é justa, ela consegue melhorar a vida de muita gente, ela prega o equilíbrio entre o material, entre o mundo material e o mundo espiritual. E, gente, é realmente o que me mantém vivo, é o que me alimenta. Então, eu acho que muita gente aí de casa pode, no momento, estar pensando assim, mas o Rafael é espírita, assim, porque você acredita que ser espírita é uma coisa ruim, mas, na verdade, não é ruim. Não pode ser ruim, porque quando eu vou ao centro espírita, eu fico vendo as pessoas que estão frequentando ali, falo, gente, como é que isso aqui pode ser uma coisa ruim? Só tem gente boa, né? Quer dizer, não é só gente boa, né? Tem muita gente ruim ali, achando que aquilo ali vai salvar a pessoa, né? Mas assim, tem muitas pessoas que eu conheço que são muito boas, são pessoas exemplares, estão ali, cabeça baixa, na humildade, tentando melhorar, né? E essa comunicação, gente, com os espíritos, não é comunicação com os mortos, né? Eu não gosto desse termo, os espíritas se comunicam com os mortos. Não, nós nos comunicamos com espíritos que estão desencarnados, que estão vivos. Então, gente, quem que nunca perdeu alguém, né? Uma avó, um vô, um tio, um filho, um irmão. Eles estão vivos. Eles estão vivos, estão junto com você. E quando alguém perde um ente querido e vem falar comigo, Rafa, perdi meu filho, eu não sei, eu não estou aguentando parar em pé. Eu falo, opa, peraí. Seu filho está perto de você nesse momento, ele não pode fazer nada, mas ele está sofrendo. Cada vez que você dá essa crise aí de desespero, seu filho está se queimando ali de desespero, de angústia e não poder fazer nada. Então a gente tem que ter um pouco de responsabilidade emocional, porque ele está do nosso lado. Seu pai, seu avô, quem quer que seja. Gente, isso é tão confortante. E eu acredito nisso. Então não adianta as pessoas falarem assim, mas isso... Não adianta, eu acredito nisso, né? Tenho milhares de evidências que eu já vi pessoalmente, eu já recebi carta de uma mentora, eu já presenciei reuniões mediúnicas, coisas mais lindas do mundo. Então, gente, esse é o Rafael. Acredito em Cristo, acredito nas boas obras, que a gente tem que estar fazendo boas obras o tempo todo aqui. A gente tem que ser do bem, a gente tem que estar o tempo todo mentalizando coisa boa, melhorando a nossa inteligência emocional. E aí eu falo para vocês, como é que uma pessoa que não acredita em Cristo ela vai ter saúde? É mais difícil a pessoa que não crê em Cristo. Porque quando a gente crê em Cristo, tem um manual de vida. Você sabe que tem um manual do cristão, um manual para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Acho que todo mundo precisa de um manual desse. Ninguém nasce cru, ninguém nasce pronto, perfeito aqui, maravilhoso. Não, todos nós temos defeitos, qualidades, e a gente tem que ir melhorando isso a cada dia. Só para vocês verem o quanto é importante isso para mim. Ontem eu estava assistindo uma palestra, e aí uma médium falou assim,
que ela sempre conversa com os espíritos que já estão desencarnados, ou seja, o corpo morreu, o espírito foi para o outro lado, para outra dimensão. Mas, gente, é uma dimensão que é a mesma dimensão aqui. Às vezes ele está aqui do meu lado, mas é outra dimensão porque eu não estou vendo, né? Então é outro lugar, podemos assim dizer. E aí ela falava assim, que perguntava aos espíritos e falava assim, o que as pessoas mais se arrependem? O que os espíritos mais falam que se arrependeram quando tiveram encarnados? E aí diz que eles falam assim, as perdas de tempo. Perderam muito tempo com futilidades. Perderam muito tempo com coisas bobas. Então, gente, pelo amor de Deus, eu parei e pensei assim, gente, aquilo ali pra mim, falei assim, putz, eu tô perdendo muito tempo ainda com algumas coisas, eu não posso perder tempo com isso aqui, com bobeira. Eu tenho que aproveitar meu tempo. Esse tempo que eu tô passando aqui pela Terra, por esse momento aqui, eu tenho que aproveitar o momento inteiro. O que eu tô fazendo de errado? Opa, peraí. Não posso ficar vabrejando, pensando coisa negativa, eu não posso estar com raiva, isso aqui eu tô perdendo tempo. O verdadeiro sentido tá do outro lado. No mundo espiritual não tá aqui. Isso aqui, gente, é um sopro perto de tudo que a gente vai viver ainda, tá? Essa vida, o corpo nosso é como se fosse uma prisão. E aí, quando a gente morre, a gente se liberta. A morte em si é libertadora. É porque a gente não fala de morte. A gente sempre evita falar de morte. Por quê? Porque é algo que, no fundo, ninguém quer. Eu, Rafael, quero morrer agora? Não quero. Hoje deixou quietinho mais aqui um pouco. Mas se ter que morrer agora, gente, eu vou morrer tranquilo. Eu vou morrer tranquilo. Eu só tenho medo de como que eu vou morrer, porque eu não quero sofrer. Mas, gente, foi para outro lado, né? Do outro lado é o verdadeiro lugar da vida, não é aqui. A gente não morre, a gente simplesmente muda de plano, tá? Então, isso para mim é muito importante a gente pensar assim. Agora, muita gente pensa diferente. E se isso tá te fazendo uma pessoa melhor, gente, para que eu tenho que ser inimigo de alguém que é da outra religião? Inimigo nosso, sabe quem que é? É uma pessoa que é má. É uma pessoa que faz o mal. É uma pessoa que tenta matar. É uma pessoa que tenta roubar. É uma pessoa que mente. É uma pessoa que rouba. É uma pessoa que muda a realidade. É uma pessoa que passa por cima dos outros. Esses são nossos... Não é eu, não é você que acredita em Deus, que tenta ser uma pessoa melhor. Por que nós temos que ser pessoas diferentes? Por que eu tenho que ter raiva de alguém tem que ter raiva de mim? Eu já fui discriminado em alguns momentos por ser espírita? Já. Mas continuei de cabeça erguida, porque no fundo eu entendo um pouco aquela pessoa porque ela não conhece o espiritismo. E aí, por que eu falo espiritismo cristão? Porque é uma forma de eu enfatizar que o meu espiritismo é um espiritismo do bem. É um espiritismo que acredita em Cristo. Fazer trabalho para conquistar mulher, para conquistar não sei o quê, para ganhar dinheiro, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Nada a ver. Agora, algumas pessoas, elas aproveitam da mediunidade que tem para poder fazer essas coisas, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo está aqui. O espiritismo só faz o bem. O espiritismo não faz nada para você ganhar dinheiro, não faz nada para você, entre aspas, se tornar uma pessoa mais maravilhosa. Não. Ele está ali para mostrar a verdade, a justiça, para ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído. E pronto. E aí a gente segue o nosso caminho, todos de mãos dadas, que a gente vai se encontrar do lado de lá, entendeu? E se eu tiver errado, você tiver errado, nós fomos pessoas boas aqui, porque nós acreditávamos em alguma coisa muito boa, né? Eu não acredito que eu esteja errado, você também não acredita que está errado. E tá tudo certo, gente. Todos nós estamos aqui em união. Todos nós estamos aqui, por causa desse ser humano maravilhoso aqui, por causa dessa energia, por causa dessa inteligência, por causa dessa coisa magnífica, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é a coisa mais maravilhosa que tem no universo, tá? Então, quando a gente tem fé, primeira coisa, a gente cuida do nosso corpo, porque essa é a morada provisória nossa daqui. Então, você não tem que fumar, você não tem que estar muito obeso, você não tem que estar com problema, você não tem que estar com mente negativa, porque isso aí, gente, vai de encontro ao verdadeiro motivo pelo qual a gente está aqui, que é evoluir. Buscar ser positivo, buscar ajudar as pessoas. E quando a gente fala de ajudar as pessoas, muita gente pensa que o espiritismo é assim, que prega pobreza, que você tem que ser muito pobre, que você tem que dar tudo. Não, não é assim.
No espiritismo, a gente acredita que a gente precisa ajudar as pessoas a evoluírem. Tem gente que você precisa parar de dar as coisas para ela, para essa pessoa evoluir. Porque se você fica dando, essa pessoa sempre vai ficar na zona de conforto e nunca vai mudar. E o verdadeiro mundo, gente, está do lado de lá, não está aqui. Então, se nesse momento você está desesperado com alguma doença, com um problema, não desespere, porque a vida está de lá. Isso que a gente passa, todos nós temos as nossas angústias existenciais. Todos nós temos alguns problemas. A gente precisava disso para a gente, ir para o lado de lá. Vocês entenderam? A gente precisava disso, tá? Então, eu sempre quis mostrar um pouco desse Rafael cristão para vocês, desse Rafael espírita para vocês. E dizer que tá tudo certo. Estamos todos juntos e unidos aí numa coisa muito melhor, que é Jesus, que é o amor, que é a vida é após a morte, tá bom? Agora eu queria que você me dissesse qual é a tua religião. Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!